Ei, gente linda, maravilhosa, estamos aqui na aula da parte 2, vamos continuar aqui. A gente está falando de epigenética do desenvolvimento embrionário, então a gente usa alguns modelos, tá? Para a gente entender um pouquinho mais o que é essa epigenética, né? Para não ficar um negócio assim como um enigma. Então, só para a gente se situar um pouquinho mais, essa figura é de um artigo de 2015 do Palma Gudiel, que explica muita coisa sobre a epigenética. Muito bom esse artigo, tá? Ele está aqui, tá bom? E aí mostra a estrutura do gene receptor do glicocorticoide, que é o NR3C1. Então, aqui a partir do 2, tenho mais um, ou seja, é o início da transcrição, esse pedaço que vai fazer o RNA mensageiro. Em quadradinho estão os exons, em risquinho os introns. Então, essa região aqui, eles falam que são exons não codificantes, mas está na região reguladora do gene, ou seja, não vai fazer proteína, não vai virar RNA mensageiro, mas ele é importante para regular a expressão do gene. Isso aqui é DNA, tá? Ó, 5 linhas, 3 linhas. E essa região especificamente é uma grande ilha CPG. O que é uma grande ilha CPG? É uma região rica em CG, citosina guanina, citosina guanina, citosina guanina, tem um monte de citosina guanina sujeita à metilação. Então, esse gene é regulado por metilação, tá? Então, o início da transcrição é em 2, aqui que está o mais 1, que é o ATG, e tudo isso que eu falei aqui, né? Se a gente for ampliar um pouquinho, essa é a grande ilha CPG, ela tem 5.163 pares de base, ou seja, pares de letrinhas do DNA, A, T, C, G, e tem muito CG, e realmente tem. Só olha esse pedacinho que eu estou pegando aqui, da região F, olha quanto CG que tem. Ó, tem 47 posições, que tem C com G, tá vendo? C com G. Então, nessas 47 posições, é possível a colocação de um CH3, ou seja, um radical metil, tá? Olha que interessante tudo isso. Bom, então, nesse pedacinho que eu estou pegando aqui, ó, vai do menos 3.537 até o menos 3.149. Ou seja, aqui é mais um, né? Aqui é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Aqui, ó, é menos 3.537. Aqui, ó, menos 3.149, tá? Então, vocês terem uma noção de como são grandes essas regiões, regiões reguladoras, tá? Eu estou só num pedacinho, tá? Então, vamos aqui, dá um zoom aqui na região novamente. É a mesma região, só que de outro artigo. Esse, não, é o mesmo artigo, Palma Gudiel, esse daqui, tá? É bem legal esse artigo. A gente tem um destrinchar dessa região aqui inteira, com as regiões um C, um F, um B, um E, um J, um D na região reguladora do gene. Olha, um A, um J, um D, tá vendo aqui? E um F aqui na minha região aqui, né, que a gente estuda mais essa região 1F, que está aqui em vermelhinho, que tem 47 posições sujeitas à metilação, mas olha quanto lugar sujeito à metilação que tem. E interessante é que cada tipo de evento marcante, ela tem uma manifestação com uma marcação diferente. Olha como isso é complexo. Então, se o indivíduo, por exemplo, tem tendência a suicídio, marca aqui na região 47. A região 35, a região 40. Região 40 é depressão, região 36, depressão, e assim vai. Fome, né? Então, o que é essa coisa? Essa coisa é isso aqui que eu estou falando, né? Um radical metil, um CH3, é adicionado à citosina
precedida de uma guanina, onde tem C com G, todo lugar que tem C com G está marcado com um número, né? Você tem uma marca específica que modifica a regulação da expressão gênica nesse gene. E eu estou falando de um gene que é importante no HPA, tá? Olha só que interessante. Então, por exemplo, então, se eu tenho síndrome da fadiga crônica, faz um tipo de marca, se eu tenho depressão, é outro tipo de marca. Estresse pós-traumático de guerra, abandono na infância, fome pré-natal, ideação suicida e suicídio, e eventos adversos na infância. Então, eu posso ter marcas que são de hipermetilação e outras que podem ser de hipometilação, regiões que, né, estão com retirada de marcas de metil. Então, mas para acontecer essas alterações, a gente é bom sempre lembrar, tem que ser fatos marcantes em idades específicas, especialmente na fase gestacional ou na primeira infância, e a continuidade da experiência. Tá? Por exemplo, nós vimos que para poder ter sintomas depressivos, que contribuem para os sintomas depressivos em moradores das zonas rurais, da região do Caparaó Capixaba, esse é um trabalho nosso, publicado, acho que em 2019 ou 2020, não me lembro, acho que é 2019. Ah, não, 2020, tá? Olha, ficou 2 anos lá. Desde 2018 até 2020. Alguns sintomas são importantes que vão contribuir para a depressão. Então, por exemplo, ser mulher, usar tabaco, aplicar pesticida na lavoura, ter uma percepção ruim de saúde de si mesmo, tá? E a presença de doenças crônicas. Tudo isso vai contribuir para poder ter depressão. E um outro artigo, esse eu acho que foi publicado em 2019, também no modelo multivariado, todas as coisas que nós vimos aqui nesse artigo, mas aqui incluindo análise de metilação do gene receptor do glicocorticoide, que é aquele das letrinhas que eu mostrei para vocês. Então, mostrou que ser mulher, usar tabaco, ter uma pior percepção de... uma autopercepção de estresse. A pergunta é, você se sente estressado, né? Pouca atividade de lazer, níveis muito baixos de cortisol, ideação suicida e marcas químicas na posição 40 e 46. Contribuem para a variável depressão, tá? Somam para isso, aumentando o risco de depressão em 2 vezes, 4 vezes, 3 vezes, assim por diante, tá? É um modelo. Então, ó, meu amigo Gustavo Turek, né? Ele trabalha com suicídio lá no Canadá. E ele escreveu vários artigos falando sobre o assunto. E ele mostra que marcas específicas de metilação, elas dão maior risco de suicídio, tá? Então, falar um pouquinho do sistema de estresse para a gente entender um pouquinho, tá? Então, o estresse ele pode ser agudo ou crônico. O estresse agudo, gente, é aquele estresse de curta duração. Então, eu vou ter uma entrevista de emprego, alguma coisa assim que está me estressando naquele momento, uma audiência judicial, né? Então, o estresse agudo, ele libera, inclusive, dopamina, né? Ele dá na gente uma vivacidade, libera lá o cortisol e tal, mas libera até dopamina. Agora, o estresse crônico não, o estresse de longa duração é aquele que a pessoa vivencia esse estresse o tempo inteiro, dado por carências emocionais, relacionamentos problemáticos, problemas crônicos com dinheiro, né? É esse que a maioria das pessoas tem. Então, no sistema de regulação do estresse, a gente tem o impacto do estresse ativando hipotálamo, pituitária, adrenal, HPA, ativando o HPA, né?
hipotálamo pituitário adrenal, dando a produção de cortisol. Produziu cortisol, esse cortisol volta e é recebido pelo receptor do cortisol, que é feito por aquela receita das letrinhas do DNA que eu mostrei para vocês, né, que é o receptor do glicocorticoide. Isso dá um sistema de feedback negativo no estresse fisiológico que diz, pare de fazer estresse. Esse estresse fisiológico, ele é anti-inflamatório. Por quê? A ativação do GR, que é o receptor do glicocorticoide aqui no hipotálamo, ele inibe a inflamação através da inibição do NF-κB, que é um fator de transcrição que ativa os genes pró-inflamatórios, interleucina 1B, IL-4, IL-6, TNF-alfa, IL-8, né? Então, ele tem uma função anti-inflamatória. Enquanto que o estresse crônico, que é esse que eu falei que a maioria de nós tem, ele ativa a inflamação, então aumenta o risco de câncer, diminui a imunidade, aumenta as doenças autoimunes, aumenta a obesidade e altera o ciclo circadiano. Tudo isso, né, inclusive desregula a microbiota do intestino, tá? É fator de risco para tudo quanto é doença. Então, o estresse funciona assim. E por que o estresse fisiológico inibe a inflamação? Então, esse slide é importante. Por quê? Porque o cortisol, ele entra na célula, né? Um hormônio, ele é lipossolúvel, ele entra na membrana, é recebido pelo receptor, a proteína, né? Receptor do glicocorticoide. E aqui ele vai fazer duas coisas. Entrando lá no núcleo da célula, ele vai ativar várias sequências do DNA que ele vai reconhecer ao longo do genoma para fazer o papel hormonal dele, tá? Então, ele reconhece várias regiões ativando a resposta ao estresse, né? Que se for fisiológico, vai ativar lá o sistema de gasto energético, um monte de coisa que é importantíssimo para a gente viver. Então, cortisol é importante. Se a gente fica achando que o cortisol faz mal, né? Não, cortisol é importante. E faz transrepressão do NF-κB, ou seja, inibe a inflamação. Então, esse NF-κB, que é fator de transcrição nuclear, que ativa os genes de inflamação, que regula a inflamação, ele fica preso. Então, ele não faz inflamação, tá? Ele não ativa a inflamação, porque está preso aqui, faz transrepressão. Agora, quando eu tenho estresse crônico, isso aqui fica bloqueado, né? Então, eu tenho o NF-κB solto, ele é solto, e aí ele vai fazer a transativação da inflamação. Ou seja, ele vai reconhecer sequências responsivas, de elementos responsivos no DNA, para ativar esses genes, que são o gene da TNF-alfa, da interleucina 6, interleucina 8, interleucina 4, e assim por diante. Então, vai fazer inflamação, ok? Gente, esse negócio é tão poderoso, que imagine vocês que como é que isso é regulado, né? Então, por exemplo, eu tenho um artigo de 2004 que fala que a rata que lambe os filhotes produz filhotes saudáveis e a rata que abandona os filhotes produz filhotes agressivos. E se a gente for olhar lá no gene, no DNA do receptor do glicocorticoide, que é aquele das letrinhas que eu mostrei, a gente vê que na região reguladora tem poucas marcas. E aqui, onde ele não foi lambido, tem muitas marcas. Então, esse rato que não foi lambido, ele tem uma resposta social, né? Uma resposta agressiva ao meio. Ele é estressado, ele sente mais o estresse. Então, esse aqui tem um receptor do glicocorticoide regulado e esse desregulado. E esses padrões de comportamento, eles são transmitidos para as próximas gerações. Então, a mãe, ela é a programadora epigenética do cérebro do seu filho, tá? E aí tem vários genes que podem ser alterados, inclusive a maturação cerebral. E olha a importância do amor, né? Eu falei da lambedura, né? Que é um comportamento que a mãe, ela aprendeu,
né? Ela foi lambida, então ela vai reproduzir esse padrão. Aquele que não foi lambido não reproduz esse padrão. E quando ela lambe, ela também produz nos filhotes, além de regular o GR, ela produz o receptor da ocitocina e também a ocitocina. E a ocitocina, ela é reconhecida como a substância da afetividade, do amor, do acolhimento, do bem-estar, tá? Então, olha que loucura. O cuidado materno com a cria, ele está relacionado com o gene receptor da ocitocina, tá? Com a expressão desse gene receptor da ocitocina. Então, o cuidado materno vai influenciar no comportamento materno da cria quando essa cria for mãe e no limiar de estresse dele. Isso tudo pode ser modulado se ele for mais cuidado ou menos cuidado. Então, a importância do cuidado paternal como mediador dos efeitos da diversidade ambiental sobre o desenvolvimento neural. Quer dizer, quem é que está responsável aqui no desenvolvimento neural do filhote? É a mãe. E isso passa através das gerações, ou seja, eu vou estar definindo o comportamento por várias gerações. Se foi lambido, se não foi lambido, se foi acolhido, se não foi acolhido. Por isso que é importante acolher e lamber, porque faz um desenvolvimento do circuito neural saudável. Então, essa interação, né, mãe-bebê, né, falando um pouquinho aqui de gestação e também do período pré-natal, neonatal, né, pré-natal, neonatal e pós-natal também, porque neonatal é até 1 mês. Depois, né, da infância também. Essa interação mãe-bebê, ela é dada por uma série de sinalizações, de comportamentos, de barulhinhos, né, de vocalização, isso tanto no animal como em humanos. E resposta. Então, por exemplo, se a criança ela está vocalizando que ela está com fome, mas não é dado para ela o alimento. Então, ela fica naquele vazio, né? Ela sente que ela não é atendida. E isso daqui vai alterar o comportamento psicossocial, cerebral, desenvolvimento cerebral, para uma coisa que é disfuncional. Então, por isso que a gente precisa de programas que deem assistência à mãe, aquela mãe que foi abandonada, aquela mãe que está criando sozinha seu filho, né? Para que possa ter uma família mais funcional depois na vida adulta. Porque se isso vai influenciar o desenvolvimento afetivo e psicossocial normal, quer dizer, o que vai acontecer com esses filhotes, né? Com esses filhos depois? Vai ser tudo disfuncional, vai ter pior emprego, piores relacionamentos, piores decisões, tudo vai ser pior, tá? Isso se dá por esses sinais aqui, essa relação mãe-bebê, tá? Que vem desde o útero, tá? Mas depois de nascido, esses sinais, esses cheiros, tá? Essas respostas. Então, a mãe ela recebe esses sinais que vêm, né? Que são, ela recebe a genética, a experiência dos antepassados, os hormônios, e o contexto presente, ela é alterada na sua neuroquímica, na sua neuroanatomia, porque a modulação neuroanatômica, ela é dada também por esses estímulos, e por seus comportamentos. E aí o bebê, ele vai receber da mãe, né, aquilo que a mãe mandou para ele, a sua genética, as experiências uterinas, os hormônios e também os contextos que ele está vivendo. Então, ele é alterado também na sua neuroquímica, na sua neuroanatomia. Então, esse negócio vai propagando. E essa criança, ela vai se tornar como a sua mãe nesses comportamentos. Então, isso vai por isso que isso vai de uma geração a outra, né? Para vocês terem uma ideia de como é que isso é importante, olha só, esse artigo ele é tão bonito porque ele fala que o estresse no início da vida, ele vai modular muita coisa. Então, a conexão, por exemplo, entre a amígdala, que é uma região do cérebro que é muito impactada pelo estresse, e o córtex pré-frontal, que é a região do bom senso e das decisões, ela é reduzida quando existe uma história de estresse no início da vida, estresse precoce, tá? E quem que modula isso? A ocitocina,
que é o hormônio do amor, né, da afetividade, de quando você se sente amado, quando você é abraçado, quando você tem uma relação de corpo com outra pessoa, por exemplo, né, quando você recebe aquele amor, o contato físico. A ocitocina, ela modula a conexão entre a amígdala e atenua as respostas ao estresse psicossocial. Como é importante o amor. E o efeito, ele é modulado principalmente nesse estresse no início da vida, né? É incrível como é importante criar os filhos, e esse início da vida é fundamental. Imagina uma criança que nasceu num ambiente de guerra, de abandono, de fome, né? O que acontece? Então, tem um trabalho de 2013, sempre cito ele, porque ele é muito bom, que tem um experimento de quando não se tem suporte social e não se tem afeto. Aqui eles dão ocitocina, tá? Então, sem suporte social e sem ocitocina, é o maior pico de estresse, medido através do cortisol, tá? Com suporte social, sem afetividade, sem ocitocina. Tá aqui, né? Esse pico um pouco menor. Sem suporte social, mas com afetividade, dado através de ocitocina comprimido, né? Acho que é intranasal. E aqui com suporte social e com ocitocina. Então, você vê que o menor pico está nesse indivíduo que teve suporte social e teve afetividade. Como é maravilhoso isso, tá? Então, por isso aqui, todo governante que regula a política pública em saúde, em educação, deveria ter essa noção de como o suporte social ele é fundamental. Então, para a gente, isso aqui interessa muito dentro da embriologia, né? Então, olha só que legal. O estresse pré-natal e a programação cerebral, eles são fundamentais, né? Para o que você vai ser na idade adulta. Então, o que acontece durante a gestação? Tanto a placenta, que é um órgão materno-fetal, lembra? Que tem lá as velocidades coriônicas, né? A parte materna, né? E tem a parte embrionária também, né? São afetadas com marcas epigenéticas que podem dar na placenta um maior risco para o bebê e para a mãe, através de complicações gestacionais, pré-termo, pré-eclâmpsia e baixo peso, né? E aqui no cérebro desse bebê também com alterações epigenéticas que vão levar a um risco elevado de doença mental na vida adulta. E que doença mental na vida adulta é essa? Eles descrevem no artigo, né? Esquizofrenia, doença mental como depressão, ansiedade e menor risco, menor chance de sucesso. Então, piores empregos, piores relacionamentos, piores casamentos, tudo é pior, porque a programação fetal, gente, de novo vou falar de programação fetal, que é epigenética, ela se dá também por essas questões aqui, dessas regulações epigenéticas aqui no intraútero, tá bom? Então, nesse artigo, que é muito bom, artigo de 2015, ultra, mega, super maravilhoso, eles fazem experimentos com animais, porque isso em humano não é possível, né? Porque o que se pega é humano que passou por experiência traumática. Mas ninguém vai produzir uma experiência traumática num humano para poder fazer. Isso não é, a ética não permite. Mas nos animais é triste, mas eles fazem, tá? Então, eles fazem experiências estressantes durante a gestação, em estudos animais, e olham que existem alterações moleculares no nível de metilação do córtex pré-frontal. Ai, que coisa, né? Bem o lugar do bom senso, gente, das decisões, né? A alteração da maturação do córtex pré-frontal, então, o desenvolvimento do cérebro na sua neuroanatomia é diferente. Alteração no eixo. Qual eixo? Hipotálamo, pituitária, adrenal na produção de cortisol. E alteração na plasticidade cerebral.
Então, a plasticidade é uma coisa de adaptação de função de regiões do cérebro. Quanto maior a plasticidade, melhor, né? E aqui tem essas alterações de plasticidade cerebral que não são boas. Então, os ratinhos, os bichinhos, né? Rato, camundongo, vão nascer tipo com esquizofrenia, like, né? Parece ser esquizofrênico, com déficit cognitivo, dificuldade de aprendizagem, comportamento social alterado e hiperatividade. Bem essas coisas que a gente também observa em humano, né? O que tem nascido de criança com TDAH, né, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, déficit cognitivo, a gente não sabe explicar, mas o estresse certamente pode explicar uma boa parte, né? Então, tem alguns artigos que sugerem práticas de redução de estresse durante a gestação e eles falam que tem uma grande influência e benefícios para diminuição da ansiedade, depressão, estresse, dor nas costas, e distúrbios do sono. E tudo isso pode ser bem interessante, porque não é uma coisa medicamentosa, tá? Bom, eu vou terminar a aula aqui, porque eu vou falar só disso daqui para frente, na última parte da aula, tá? Então, eu vou dar um stop aqui e vou fazer a parte 3 da aula daqui a pouco, tá bom? Então, um beijo para vocês, lindos, maravilhosos. A gente volta na parte 3 da aula, tá? Tchau para vocês. Beijo.